Graça e paz, meus queridos irmãos. Meu nome é Abimail, sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, irmãos, hoje para tratar com vocês de um tema muito importante, pois frequentemente quando estamos conversando com um evangélico, com um protestante, mas na maioria das vezes os evangélicos, eles falam a respeito do batismo nas águas. Ou seja, hoje eu quero mostrar para você que essa expressão batismo nas águas não é bíblica e que ela só é usada por causa do partidarismo e da divisão que há no cristianismo entre cristãos que não apoiam o batismo por aspersão e defendem somente o batismo por imersão. A maioria das pessoas que estão nas denominações não conhecem essa verdade que eu vou mostrar aqui para você hoje. Ou seja, elas professam isso sem saberem os fundamentos. Fulano precisa passar pelas águas. Isso não é bíblico. Ou seja, o batismo, ele é bíblico, o batismo, e é de fundamental importância. Mas eu vou mostrar para você, biblicamente, que nós não somos batizados nas águas. Então, irmãos, já vamos pegar aqui a nossa Bíblia e vamos abrir em Romanos, capítulo 6. Você pode estar conferindo aí a partir do verso 3, que diz assim: Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Somente esses versos já dá aqui para a gente compreender que o batismo cristão nada tem a ver com o batismo de João Batista. Eu peço a você que veja os outros vídeos aí do canal falando sobre rebatismo, justificação pela fé, e você vai entender que o batismo de João Batista era apenas um batismo de preparação, nada tem a ver com o batismo ministrado pelos apóstolos, que foi ordenado por Cristo. Então você vê que aqui a palavra está falando com muita clareza que somos batizados na morte de Cristo. Ou seja, o batismo celebra a morte do cristão com Cristo e celebra a ressurreição do cristão com Cristo. Então somos batizados na semelhança da morte de Cristo para participarmos também da sua gloriosa ressurreição. Então fica muito claro, quando você ouve alguém dizer assim: o fulano foi batizado nas águas, é apenas uma expressão errada, porque a água não tem poder algum para salvar ninguém. Imagine isso, alguém ser batizado nas águas. Qual é o fundamento disso? Qual é a importância disso? Pois se Cristo, ele consumou a obra de Deus e no seu corpo ele pagou o preço. Então no corpo de Cristo foi desfeito a inimizade. Ou seja, ele matou o pecado com a mortificação do seu corpo. Quando você lê aqui o verso 6, ele diz assim: Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Veja bem, o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza carnal, a natureza pecaminosa, foi crucificado com Cristo. Então nós podemos servir a Deus em novidade de vida, uma nova vida. Então somos batizados na morte de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. É o que está dizendo claramente aqui o verso 3 e 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Então você pode estar se perguntando, então de onde vem
a expressão batismo nas águas. Irmãos, como eu já disse, hoje o cristianismo está dividido em denominações e muitas delas ficam brigando entre si por essas coisas. Mas quando você abre aqui o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, você vê aqui a pregação de João Batista. João, ele foi precursor do Senhor Jesus. Ele veio preparando o caminho, anunciando um batismo de arrependimento. Então o povo ia para ser batizado por ele, confessando seus pecados. E todo o povo estava na expectativa, querendo saber se ele era o Messias tão aguardado por Israel. Mas aqui no verso 11 ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar a sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então veja que aqui João deixa claramente, quando você lê os versos anteriores, ele diz: eu não sou o Messias. Ou seja, e ele continua dizendo aqui mais adiante: eu vos batizo com água, não nas águas. Então, isso só se justifica na cabeça daqueles que ainda não conhecem a verdade. Porque se você pensava diferente, eu creio que a partir desse estudo, você já vai entender claramente que essa expressão batismo nas águas é somente para dizer que o batismo por aspersão não vale, porque tem que ser nas águas, tem que ser em muitas águas. E a palavra não diz isso em momento algum, porque a palavra está dizendo aqui: João batizava com água para o arrependimento e não nas águas. E o batismo de João não é o batismo cristão. Eu quero que você veja um vídeo aí no canal explicando por que Jesus foi batizado com 30 anos e não quando era criança. Ali eu vou estar explicando detalhadamente sobre o batismo de João e o batismo cristão. Então, quando você abre aqui a Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele vai dizer assim a partir do verso 32: e testemunhou João dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então veja que o Pai, Deus, enviou João para preparar o caminho. Ele não conhecia o Senhor Jesus, mas o Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, disse: aquele a quem você vê o Espírito Santo descendo, é esse quem batiza com o Espírito Santo. E João, ele diz assim: ele me enviou a batizar com água. Então ele batizava com água e não nas águas. Agora, nós precisamos entender algo também importante, que na maioria dos casos na Bíblia fala-se do batismo por imersão. Mas nós precisamos também entender que a água é apenas um símbolo. Ou seja, qual é o símbolo da água no batismo? É um símbolo de morte. É como se a pessoa, naquele momento, de forma espiritual, a pessoa é sepultada na semelhança da morte de Cristo. E quando a pessoa sai da água, simboliza-se a ressurreição. Mas é necessário entender aqui também que a sepultura de Cristo não foi como as sepulturas convencionais de hoje. Muitas pessoas acham que Cristo foi sepultado à semelhança das sepulturas que nós temos hoje. Muito pelo contrário, não tem nada a ver. Ele foi sepultado numa caverna. Naquele tempo era comum as pessoas que tinham dinheiro, principalmente, mandar abrir um buraco na rocha e fazer ali o lugar onde eles deixavam o corpo. Então veja que é um simbolismo, mas esse simbolismo mais no sentido espiritual, não no sentido físico.
Porque nós precisamos entender que quem regenera a nova criatura é o Espírito Santo e não a água. Como você viu ali, tanto no texto de Mateus quanto no texto de João, o texto testificou, ele falando de Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então veja que o batismo que o Senhor Jesus ministra, somente ele, esse batismo não é ministrado por mãos humanas, a não ser o caso dos apóstolos, que o próprio Cristo lhes deu essa autoridade. Então eles oravam, impunham as mãos e o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo. Então esse é o batismo que regenera a nova criatura, o batismo com o Espírito Santo. E aqui você observa na carta que escreveu Paulo ao seu cooperador e ministro Tito, aqui ele falando assim, a partir do verso 4, ele diz assim, capítulo 3, verso 4, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem. Veja bem, aqui ele está falando pela lavagem, aqui no verso 5, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então não se trata de um banho da pessoa ir lá e ser mergulhado, mas ele está falando aqui do Espírito Santo. Então eu digo para os irmãos, tanto o batismo por imersão quanto por aspersão, ele é válido. É válido. Agora, se for para mim ministrar o batismo e eu tiver a oportunidade, eu ministro por imersão. Mas em casos específicos, em que a pessoa está enferma, não está impossibilitada de ser levada a um local para ser imergida, então o batismo pode ser feito por aspersão, sem contudo deixar de valer, porque o batismo vale pelo nome de quem é invocado, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você tem que entender que o batismo de João não se invocava o nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. As pessoas somente confessavam os pecados e eram batizadas com água. Nem se fala ali se era imergida, se era aspergido, se era por efusão, que é a água derramada, porque o batismo pode significar também por imersão, aspersão ou efusão. Então você vê claramente que aqui a palavra está dizendo, mas não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem ou batismo. Algumas traduções trazem batismo, mas entenda que é o batismo com o Espírito Santo. Pela lavagem ou batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, veja, justiça pela graça de Cristo, não pelas obras, não é mérito pessoal, é pela graça, é pelo favor imerecido. Veja bem, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então veja que esse batismo de regeneração e renovação é o batismo com o Espírito Santo, e ela é mediante a fé, ela é pela graça, como está escrito aqui mesmo no próprio texto, dizendo, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, como vocês puderam ver, essa expressão batismo nas águas, ela não é bíblica. Ela tem a ver com o partidarismo e a divisão que se instaurou hoje no cristianismo, onde as igrejas rebatizam pessoas que foram batizadas quando crianças, rebatizam pessoas que foram batizadas em outras denominações que eles não concordam, e fazem as pessoas acharem que pelo fato de serem rebatizadas estão salvas. E onde que as pessoas estão completamente enganadas, porque o batismo é de fundamental importância para quem nunca foi batizado, mas o batismo não pode salvar.
porque é necessário que a pessoa seja revestida pela graça mediante a fé e o Espírito Santo. Então, irmãos, eu peço a vocês que vejam os outros vídeos para estarem compreendendo mais sobre este assunto. Deixe seu comentário e eu estarei também ajudando os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus seja com todos.